Aos que ficaram, João capítulo 19, por favor. Vamos juntos aqui aprender do reino de Deus, tá bom? Já vamos direto para a palavra, como nós temos feito sempre. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje, mas demais mesmo, tá bom? Como sempre, nós lemos bastante a Bíblia. É importante você manusear ela, tá? Aprender a mexer com ela, saber onde estão os livros, os contextos, sabe? Quando a pessoa fala tipo João 19, você já tem em mente o que está, qual é o assunto que está sendo tratado. Isso você vai adquirir com a leitura, com o tempo, com o passar da intimidade que você vai ter com o seu Deus, tá bom? Então abra aí, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 28, por favor. Hoje é dia de ceia, e desde o início do culto, Deus já tem tratado conosco, através da oração, através dos cânticos, e através da mensagem que vai ser pregada agora, em nome de Jesus. Vamos lá? João 19, a partir do verso 28, diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: preste atenção e grife na sua Bíblia: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Mais uma vez, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, apesar de nós precisamos ser guiados por Ti. Fale com a Tua igreja, revelação da palavra que já está aqui na Bíblia Sagrada, ela contém tudo o que precisamos saber. Fale conosco, nos direcione, nos abençoe. Possam ser sementes que vão ser lançadas em terra boa. Não deixe que essas sementes, ó Pai, sejam tiradas pelo inimigo. Tire as distrações que aqui estão agora. Possamos estar concentrados tão somente agora na palavra que vai ser ministrada a cada um de uma forma única e exclusiva. E que possamos praticar o que vai ser pregado aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá, essa semana nós vamos nos aprofundar, tá? nesse texto base que está aqui. Nós sempre utilizamos um texto base e nós nos aprofundamos nele. Mas essa semana, para iniciar uma reflexão com vocês aqui na pregação, essa semana teve um feriado aí, não teve? Quem aproveitou o feriado? Foi para a praia, como eu queria, né? Foi para o rancho, como eu queria, né? Dormir, isso aí você teve a oportunidade de fazer, dormir, descansar um pouco mais. Quem lembra o feriado que teve aí? Alguém lembra? 7 de setembro. Eu não sou um cara que vai, político, que vou falar o que é, o que não é, mas será que a gente sabe o que é o 7 de setembro? 7 de setembro é o que, gente? Você acredita que eu estava no carro, nós estávamos, eu, minha esposa e meu filho, e aí ele perguntou do 7 de setembro, tá, porque a escola toda fala, né, sobre isso. Eu falei: filho, é independência do Brasil. Eu dando um de historiador, né, sabendo muito. Ele falou: o que é o 7 de setembro? E criança, quem sabe, quem tem criança pequena, na idade aí de 5, 6, 7, 8 anos, você sabe que eles são todo pergunta por quê? E o que é isso? E o que? E por que aquilo? E por que o sol assim? E por que a roda é redonda? Por quê? E por quê? E por quê? E aí você vai, né, só buscando o seu Wikipédia e tentando responder para as crianças. Eu falei: filho, diz o seguinte, a história, tal e tal. Eu contei de uma forma que ele pudesse entender, mas na verdade todo mundo sabe: independência do Brasil. E aquele famoso grito que é de independência ou morte, dito Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga, dia 7 de setembro de 1822. Aí você fala: uau,
esse cara, não, é que eu pesquisei antes de subir aqui para falar para vocês. E aquela voz que ele falou lá, independência ou morte, ecoa para todos nós. Porque se hoje nós somos uma nação independente, não quero entrar nos detalhes da política, o que você pensa, o que você não é, o que nós estamos tratando aqui, mas o fato é que hoje nós somos uma nação independente, com as nossas leis, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, nós somos um país, irmãos. Agora, é tão interessante isso, que passando esse 7 de setembro e fazendo uma reflexão, e ontem à noite, irmãos, refletindo, orando, conversando com Deus, e hoje eu fui escrever essa mensagem para vocês terem uma ideia, em algumas coisas que me veio a pensar a respeito deste feriado, do 7 de setembro. E algumas coisas práticas que são colocadas diante do reino de Deus, diante do reino dos céus, irmãos, algo espiritual. Não se esqueça, nós estamos falando aqui de algo espiritual. Quando você é impactado pela palavra, o encontro com o Senhor, coisas acontecem, a sua forma de pensar começa a ser diferente, uma sementinha é lançada, e aquilo ao longo da semana vai mexendo com você. Portanto, não se assuste, não se assuste. Saiba que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Eu sempre digo isso. O reino de Deus, irmãos, é um reino de ponta cabeça. E quando o assunto é a eternidade, preste atenção, quando o assunto é a eternidade, principalmente, as coisas se invertem. As coisas se invertem. Preste atenção no que eu quero dizer para você. Nós somos livres, irmãos, para sermos dependentes do que realmente importa. Pega o que eu estou querendo dizer para vocês. Eu estou falando sobre independência. Dependência, independência. E depender do quê? E ser independente do quê, pastor? O que você está falando? Nós vamos entrar em algo espiritual. Mas é o que eu estou querendo dizer para você. Somos livres, preste atenção. Nós somos livres para sermos dependentes do que realmente importa. Então você tem uma liberdade para você ser dependente do que realmente importa. Por isso que o tema da pregação de hoje chama independência e morte. Independência e morte. Ou poderia colocar independência. Agora comece a pensar no seu lado espiritual, na sua caminhada, a sua independência do reino, a sua forma de pensar, aonde as suas vontades, e você totalmente cortado da videira. O que isso representa? Independência, irmãos, no reino de Deus é morte. Você não é independente, você é dependente de algo. É sobre isso que eu estou querendo dizer para vocês. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não, mas eu. Você vê como nós cantamos? Ai, que lindo, Fernandinho cantando, ai, que palavra maravilhosa. Mas pega a praticidade disso, irmãos. O que a palavra quer dizer, e pratique, porque olha o que está em Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 3, nós vamos ler bastante a palavra de Deus, bastante mesmo. Então, caso você não consiga acompanhar, anote para depois você fazer os seus devocionais e se alimentar ao longo da semana. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Preste atenção nisso, meus irmãos. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha aqui a sua independência de Deus, o que está resultando, o que está falando aqui em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. O verso 3: anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, irmãos, todos nós éramos merecedores do quê? Da ira. Sabe qual que é o resultado disso? Independência de Deus.
resulta o que está em Efésios capítulo 2, verso 1 e 3. Independência dos céus gera morte. Todos nós, independentes, estamos caminhando para uma morte espiritual e para uma morte eterna. Aliás, a morte espiritual já acontece. E ela só é modificada com o sangue do Cordeiro. Recebe Ele como Senhor e Salvador. Você é selado com o Espírito, conforme está em Efésios. E aí quando algo vai acontecer, você tem um selo do Espírito sobre a sua vida. É sobre isso que nós estamos falando. E essas reflexões que eu quero trazer para vocês, sobre independência e morte. Não é independência ou morte. Independência de Deus é morte. É sobre isso, irmãos. Eu quero que você saia daqui pensando em ter uma vida voltada para o reino. Nós somos peregrinos nesta terra, forasteiros. Não pertencemos a este lugar, gente. Estamos de passagem, entende? Então a sua vida tem que ser para Ele. Ah, pastor, mas eu trabalho e não sei o quê, e eu viajo. Beleza. Hoje de manhã nós estávamos na escola bíblica e eu falava um pouquinho sobre, mostrava a vida de Paulo. Também trabalhava e não queria ser um peso para a igreja em termos das finanças. Nós estávamos falando sobre dízimos e ofertas hoje cedo. Então eu quero trazer algumas reflexões para vocês, para nós pensarmos juntos a respeito disso e sair daqui com mais fome de Deus. Irmãos, a igreja, não só a IBC, tá? A igreja brasileira precisa de um avivamento. A igreja mundial, gente. Vai na Europa, gente. Veja lá, o berço, lá era o berço, gente. A revolução, entende? O berço da palavra de Deus estava na Europa. Vai ver o estado que está as igrejas vazias. Dá um Google depois. Como que está a igreja na França? Dá uma pesquisada para você ver como o povo está se esfriando, sabe? Independente, Deus sei lá o que é isso? Uma geração que vem, que não é baseada em uma palavra firme na rocha. Veja os Estados Unidos como está, irmãos. Um país em que as leis deles foram baseadas na Bíblia, gente. Um país baseado na palavra de Deus. Homens incríveis saíram da Europa, saíram dos Estados Unidos para evangelizar o mundo. O Brasil foi impactado por essas nações. E olha o estado que está. E nós, irmãos, estamos caminhando para o mesmo lado. Precisamos de um avivamento. Viver palavra do Senhor, se arrepender, olhar para o caminho errado que estamos indo, rosto ao pó. É isso que nós precisamos na igreja, porque cada vez mais esse mundo fast food é independência de tudo. Eu não dependo do meu marido, não dependo da empresa, não dependo do pastor, não dependo de nada, de ninguém, de igreja muito menos, e de Deus então nem sei o que é. Quanto tempo nós passamos essa semana orando, lendo? Quanto tempo da semana, os 6 dias da semana até você chegar hoje, quanto tempo nós participamos de algo da igreja, nos envolvemos? É sobre isso que eu quero falar com você, ser dependente dele. Então eu vou trazer algumas reflexões com você, e que possa trazer praticidade, reflexão na sua vida. A primeira coisa que eu quero pensar com você é o seguinte, irmãos, preste atenção nisso que eu quero dizer para vocês. A independência de Deus, preste atenção, gera morte. Eu já disse isso logo no início do culto, estava tratando com vocês. Independência de Deus gera morte. Gera morte. E a grande verdade, irmãos, que todos nós somos dependentes de algo. Somos ou não somos? Nós temos um vazio. Todo ser humano, irmãos, tem um vazio, uma pecinha, sabe? Poxa vida, que vazio que eu tenho. Todo mundo tem esse vazio. Todo mundo. E esse vazio, nós estamos em busca do preenchimento deste vazio. E é onde nós buscamos a dependência em algo. Alguns é nas drogas, bebida, cigarro. Outros, pornografia. Outros, jogos. Outro, filme, televisão. Outros, preguiça, sei lá o que. Todos nós nos dependemos de alguma coisa. Outros é idolatria.
vazia. Eu não sei qual seja a sua, mas o fato é que todo ser humano tem um vazio e que busca uma dependência de algo. E sabe como isso é preenchido, meus irmãos? Camarada, isso é preenchido, é uma pecinha perfeita, que é o Espírito Santo de Deus. É Jesus na sua vida, guiando você. É essa pecinha que encaixa de uma forma perfeita. E sabe o que é o mais maluco disso? A dependência que nós estamos buscando, na maioria de nós, é o pecado. Nós estamos dependentes do pecado, gente. Isso é tão grave. Isso é tão grave, porque olha em Gênesis capítulo 3, verso 3, o início de tudo, para vocês prestarem atenção. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Olha o que eu estou querendo dizer para vocês, gente. Independência de Deus gera o quê? Morte. Adão e Eva caiu duro no chão? Não caiu, gente. Gerou uma morte espiritual ali. Rachou. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Eles quiseram ser independentes. E isso gerou morte na vida deles, porque olha o que está em Gênesis, capítulo 3. Agora o verso 7 e o 8, a continuação da história diz assim: quando eles comeram do fruto, a história continua. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Olha só que poderoso isso, gente. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O pecado está no meio, nos escondemos. Muitas vezes nem percebemos que andamos em caminhos errados. Olha como isso é forte, gente. E assim, distanciamos de Deus, conforme o texto que nós lemos logo no início, Efésios capítulo 2, verso 1. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós costumávamos viver. Olha como a Bíblia vai se encaixando, o que está lá no primeiro livro, em Gênesis, se encaixando no Novo Testamento com Efésios, gente. Essa independência maluca que nós queremos ter, principalmente de Deus, é o pecado que está no meio do povo, gente. E aí, estamos cheios dos nossos delitos, conforme a palavra de Deus. Agora deixa eu fazer uma reflexão com você, preste atenção. Seja sincero, eu fiz essa reflexão hoje cedo com as meninas, que eu estava aqui na escola bíblica, e eu acho pertinente compartilhar com vocês. Se nós estamos cheios dos nossos delitos, nós estamos cheios de algo. Preste atenção nisso. É possível encher algo que já está cheio? Me fiz compreender? Pensa um copo. É aqui, esse copo aqui, está cheio. É possível encher este copo, sendo que ele já está cheio, gente? Agora o detalhe é: o que está cheio este copo? Pensa que esse copo é a sua vida. O que está cheio aí no seu coração, na sua vida? O que você está se enchendo, gente? Há um querer de derramar do Espírito na nossa vida, um crescimento espiritual. Agora, como nós vamos nos encher se nós estamos cheios de algo? Preste atenção nisso, gente. Maior desafio para se encher, pega isso, é você se esvaziar. O grande desafio para você se encher é se esvaziar. E deixa eu falar algo: o esvaziar muitas vezes dói. O esvaziar às vezes, cara, é Deus tratando, e pega aquele tijolo, aquela casca dura, e dá uma quebradinha, e joga lá, e vamos moer, joga mais um pouco de água do Espírito ali, vamos fazer uma nova pessoa, sopra o Espírito, vem, porque eu estou te chamando. E o fato é, o grande desafio para se encher é se esvaziar. E todos nós passamos por um momento de se esvaziar,
todos nós. Isso machuca muitas vezes, isso dói. Na maioria das vezes nós não compreendemos o esvaziar que nós precisamos ter. Então, dependência de Deus gera vida. Se independência gera morte, dependência gera vida. É o que nós cantamos aqui agora no louvor, Gálatas 2:20. Preste atenção que está em Gálatas 2:20, irmãos. Nós acabamos de cantar aqui. Nós cantamos a palavra hoje. Diz assim, ó: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso. Agora deixa eu falar algo que é mais profundo, no sentido de fazer refletir em algumas coisas que vão ficando pelo caminho. Talvez você tenha 20 anos de caminhada cristã, 10 anos, 5 anos, 1 ano de caminhada cristã, não importa. O fato é que muitas coisas vão ficando pelo caminho, inclusive o que nós vamos tratar agora. E a segunda reflexão que eu quero fazer com você: saiba de um negócio, meus irmãos, preste atenção nisso, por favor, não esqueça isso. O preço da sua vida, foi pago com sangue, dor e sofrimento. Vocês sabiam disso, gente? Você tem noção o que é isso? Você tem noção o que é para você estar vivo aqui, vivendo, não uns The Walking Dead andando aí, sabe, igual o mundo está, vivo em Cristo? É o que nós falamos, cantamos, falamos a todo momento. Você tem noção o que é isso, gente? O preço da sua vida foi pago com sangue, dor e sofrimento. O preço da sua dependência, e não da sua independência não, queridão, é da sua dependência, foi pago com sangue, dor e sofrimento. Nós nunca seremos, irmãos, verdadeiramente livres enquanto nós estivermos independentes do Senhor. Preste atenção nisso. Nós nunca seremos verdadeiramente livres se nós mantivermos uma independência de Deus. Você sempre vai estar preso a alguma coisa. Você sempre vai estar preso, amarrado a algo. Você sempre. Porque na passagem do texto base que nós encontramos, irmãos, esse texto que nós lemos de João 19, os últimos momentos de Jesus, eles são relatados nos 4 evangelhos. Isso é incrível, porque está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em João. A morte de Jesus está nos 4 evangelhos. Isso é poderoso. E quando a Bíblia diz que deram vinagre, vocês leram a passagem que eu li no início, no texto base? Deram vinagre, soparam lá um treco, uma esponja, e deram para ele. Ele bebeu aquele vinagre. A Bíblia, irmãos, é uma concordância perfeita, ela vai se encaixando. Cumpria-se a profecia que foi feita lá em Salmos 69, verso 21. Depois você leia a profecia que se cumpre neste momento. Agora, até Jesus chegar naquele momento ali que ele estava, imagina a cena: crucificado, sangrando, sofrendo, doendo. Até Jesus chegar ali, ele passou por muita coisa. Eu quero dar um panorama para vocês. Eu gostaria que você estivesse com o coração quebrantado e preste atenção nas passagens bíblicas que eu vou ler para você, por favor. João 18, preste atenção apenas, não precisa abrir, vão ser várias passagens. Depois, se você quiser, eu até mando para você. João 18, verso 19 e 22 diz: preste atenção no que está sendo escrito, irmãos. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos.
Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles saberão o que eu disse. Verso 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Mais uma, João 19, verso 1 e 3. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Vai vendo, irmão. Mateus 19, Mateus 26, versos 63 e 67. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? É réu de morte, responderam eles. E então alguns cuspiam no rosto, lhe davam murros, outros lhe davam tapas. Você está prestando atenção, irmãos? Você está prestando atenção no que está escrito nesse livro? O que te trouxe aqui? Mateus 27, 31, preste atenção. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Preste atenção nisso. Tiraram-lhe as vestes e puderam nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiam no rosto dele. Tiraram-lhe a vara e batiam com ele na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto, vestiram-lhe suas próprias roupas e então o levaram para crucificá-lo. Lucas 22, 63 e 65. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize! Quem foi que te bateu? Ele dirigiam muitas palavras disso. Você tem noção que é isso, gente? Você tem noção a vida que você está tendo? Você tem noção que fizeram com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Como que está a nossa vida, gente? Gente, é tempo de prantear. É tempo de prantear, gente. Leia essas passagens aqui, se não rasgar o seu coração. É tempo de prantear. Veja a cena do Senhor Jesus tomando soco. Tá. E você acha que não é esse soquinho, esses bombadinhos que tem na nossa época, não. Imagina os brutamontes que tinham os romanos que tinham. Soco, tapas em seu rosto. Pegavam a vara que deram para ele e davam no rosto dele. Cuspiam no rosto dele. Com o nosso Deus, gente. Você tem noção do que é isso? Como nós vamos nos esquecendo do que é o Evangelho? Como nós estamos nos preocupados? Ai, cadê? E vem, sacia-me, sacia-me, e sacia-me, e sacia-me, Senhor. Ah, gente, nós temos que mudar. Nós temos que mudar, gente. Nós temos que mudar. Não é possível. Após esses insultos relatados em todos os evangelhos, gente, todos os evangelhos, Jesus é crucificado. Imagina o tanto que ele não apanhou. Ele é crucificado. E este texto base ali que nós lemos são os últimos momentos de Jesus ali na cruz. E aí, meu irmão, surge o
grito verdadeiro de independência. Não é o de Dom Pedro lá na margem do rio Ipiranga, não. Independência, Marte, Brasil, livre de Portugal. Não é isso não, cara. Não é isso. Não é isso. O verdadeiro grito de independência foi feito numa cruz. A sua verdadeira, é o terceiro ponto que eu quero fazer reflexão. A sua verdadeira independência, preste atenção, vem de uma vida dependente, cara. A sua verdadeira independência vem de uma vida dependente dos céus. Olha o que está em Marcos capítulo 15, verso 37 e 39, diz assim: mas Jesus, com alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. O véu se rasga, gente. O véu separava do santo dos santos. É como se tivesse uma cortina aqui, ó, separando o templo, imagina o templo, e uma cortina aqui que separava. Este lugar era o santo dos santos, em que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, por expiação dos pecados de toda a nação. Então ele entrava lá como se fosse dançando, tinha sinos em seu corpo, ele balançava, porque para entrar lá, irmãos, tinha que ter uma vida devota, porque morria, entrava com uma corda amarrada no meio da cintura, porque se o sino parasse de fazer barulho, fala, morreu. Puxa lá o sumo sacerdote, fulminou. Deus fulminou aquele cara. Então esse lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, por expiação dos pecados de toda a nação de Israel. E ele entrava nesse lugar. De repente, olha só como é poderoso. Marcos 15, 37 e 39 que nós lemos, verso 38 diz: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Sabe o que significa isso, camarada? O véu se rasga, significa que agora nós temos acesso ao santo dos santos, gente. Isso te dá acesso ao santo dos santos. Você não precisa do sumo sacerdote uma vez por ano. Agora, a presença do Espírito, você é a igreja do Senhor, você representa Cristo aonde você estiver. Agora nós temos a independência. Por isso que eu disse para você nesse tópico 3, que a sua verdadeira independência vem de uma vida dependente nos céus. Sabe por quê, irmãos? Porque agora nós temos independência da lei que gerava morte. Sabe o que acontecia com a lei, irmãos? Pecou, é morte. Traiu, taca a pedra. Fez tal coisa, mata. Essa era a lei, feita para gerar morte. Agora, rasgou-se o véu. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo fez expiação por nós. Agora nós não precisamos mais do sumo sacerdote, uma vez por ano, pegar lá a ovelhinha, o bodinho e tal, sacrificar por expiação. O Cordeiro Santo fez isso por mim e por você, camarada. Agora o preenchimento do vazio que temos, lembra? Todos nós temos um vazio. Agora este preenchimento é feito com o Espírito Santo. Sabe, você não vai precisar mais, irmãos, estar com um copo de alguma coisa na mão para se tornar bacana. Você não vai precisar segurar nada mais. Você não precisa mais ficar fazendo boa pinta para as pessoas, para aparecer, para ficar bacana, para você se tornar uma outra pessoa. Você não precisa mais disso. Você é o que você é. Você é o que Jesus fez de você, uma nova criatura. Nele nós somos, gente. E isso é poderoso. Isso é tão incrível, porque o Novo Testamento começa a valer, eu falava isso hoje pela manhã, começa a valer com a morte do testador. Entende? O Novo Testamento começa a valer com a morte do testador. Quem era o testador? Jesus Cristo. Com a morte dele, agora nós somos novas criaturas. Isso é poderoso. Gente, enquanto você não compreender o que ele fez,
nós nunca viveremos a verdadeira independência. Nós falávamos isso sobre hoje pela manhã. Muitas vezes nós achamos que nós vamos para a igreja? Vamos nos envolver um pouquinho mais. A gente acha, porque eu vou ser privado, e porque não sei o quê, porque eu não posso ir mais para a praia, porque tem usos e costumes. Gente do céu, vocês leram vocês prestaram atenção nos versos, nos evangelhos que eu li para você? Vocês prestaram atenção o que Cristo sofreu, gente? Sério mesmo, gente, sério mesmo, gente do céu. Olha o que está em Efésios capítulo 2, verso 11 ao 19, preste atenção. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por natureza e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz, vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Verso 19: portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que poderoso isso, gente. Você faz parte de uma família, a família espiritual que está sendo formada de tempos e tempos, de gerações e gerações. É a igreja universal, e não é a do Edir Macedo, mas é a igreja do reino dos céus poderosa, e nós iremos nos encontrar um dia. Portanto, irmãos, essa semana nós tivemos a independência do Brasil, mas hoje é dia de declarar dependência. Dependência do que, pastor? Do Espírito Santo. Dependência do que, pastor? Da palavra de Deus. Dependência do que? Do que Deus está falando. Se terça, quarta, sei lá quando foi o feriado, foi dia de independência, hoje é dia de declarar dependência. Saiba que o maior brado, irmãos, não foi feito nas margens do rio Ipiranga, mas foi feito em cima de uma cruz, pensando em cada um de nós. E essa voz feita há muitos anos atrás ecoa pelos séculos dos séculos. Deixa eu falar algo para vocês. Ela garante que o pecado e a morte não te aprisione mais. A independência feita numa cruz garante que a morte e o pecado não te aprisione mais. E aí talvez você esteja se perguntando, e nós estamos caminhando para o final: pastor, poderoso, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma oferta maior? Eu preciso pagar alguma coisa? É o meu diploma? O que eu preciso fazer, pastor? Qual que é a sacada aí? Porque o mundo é assim. O que eu preciso fazer, pastor? Deixa eu falar algo para você. Não vem com essa conversa, não. Não vem com essa conversa, não. Sabe o que você precisa fazer? Qual que é o nome do culto de quinta-feira? Metanoia, que significa arrependa-se. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu quero ser dependente de Deus. O que eu preciso?
arrependa-se. Arrependa-se. Creia no Senhor Jesus, arrependa-se. Pastor, mas não é uma oferta maior? Arrependa-se. Pastor, mas e se eu tiver um sobrenome bacana nessa cidade? Arrependa-se. Igualdade no reino de Deus. Arrependa-se. 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 Viva uma vida dependente do Senhor, gente. E deixa eu falar algo para vocês. Faça tudo com excelência para o reino de Deus. Faça tudo com excelência. Porque quando eu leio essas passagens aqui, gente, do Evangelho, isso é de cortar o coração. E o nosso Deus não merece qualquer coisa, seja onde nós estivermos. Vai falar do amor de Deus para qualquer pessoa. Fale com a autoridade dos céus, cara. Vai louvar nesse lugar, louve como se fosse a última vez. Vai ler a palavra, leia com todo amor e adoração e devoção, porque pessoas morreram para que essa palavra estivesse viva aqui ao nosso alcance. Faça com excelência para o reino de Deus. Então, se independência gera morte, o contrário é verdadeiro. Dependência é vida. Dependência é vida. Para a gente finalizar, uma das passagens bíblicas mais lindas e conhecidas, João 3,16. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, cara, isso é poderoso demais. Isso é muito poderoso, gente. Não tem como, gente, nós não pensarmos o que Jesus fez. Preço que foi pago na cruz para que nós pudéssemos ter vida. É sobre isso que nós falamos nessa noite. Que você possa sair daqui refletindo como que está a nossa caminhada como igreja, como individuais, e buscar uma dependência cada vez mais dos céus, porque essa dependência gera vida. Dependências do céu gera vida. Dependência do mundo gera morte. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar? Vamos orar? Agradeço a Deus por você estar aqui ouvindo essa palavra. Pense na sua vida, na sua caminhada. Como está o seu alimentar? Como está a sua servidão? Como está a sua dependência dos céus? O que nós estamos mais dependendo? Do que o mundo está falando ou do que os céus está falando para nós? É o barulho que o mundo está falando ou é a brisa suave que o Senhor se encontrava com Adão e Eva no final de todos os dias? Nós estamos dando mais barulho à serpente ou à brisa suave do Senhor que tem pairado sobre nós? Não se esqueça que Adão e Eva, buscando uma independência do Senhor, se escondeu dele. Talvez um de nós chegamos aqui também querendo nos esconder do Senhor, seja pelos nossos erros, pelo pecado, pelas coisas que fazemos, estamos fazendo, tantas coisas ruins. E deixa eu te falar, conforme nós lemos e meditamos hoje, o Senhor nos ama e está de braços para nos receber, perdoar, amar, cuidar, inserir você em uma família. Portanto, seja dependente dele, tenha vida, faça parte desta família, caminhe com o Senhor, ore, abra o seu coração, derrame o seu espírito cada vez mais em Deus,
peça orientações dos céus, caminhe com pessoas corretas, busque uma orientação sempre do Senhor para qualquer decisão. Deus, nós estamos aqui clamando por Ti, nós precisamos muito, e tão somente do Senhor, por tempos difíceis que estamos vivendo, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus, e o que nos traz aqui, ó Pai, é a Sua graça, é o que o Senhor nos chamou e nós atendemos a Sua voz, mesmo nós não nos conhecemos aqui, as pessoas que aqui estão, mas o que nos une é muito maior, Senhor Jesus. Quando nós lemos a palavra, os evangelhos mostrando o seu sofrimento, a sua dor, é de constranger, ó Pai, é angustiante, e isso foi sinônimo de vida. É o que nos traz, ó Pai, aqui a oportunidade de ter garantia de vida eterna. Ó Deus, tenha misericórdia. Obrigada por nos amar primeiro. Obrigada por nos trazer aqui, por essa palavra de arrependimento, de mudança de vida. Obrigado, Senhor Jesus, por esta casa, por esta família, por essa igreja, pelas pessoas que aqui estão, que possamos frutificar, ó Pai, levar esta mensagem aos quatro cantos, não parar somente em nós. Faça mudança, Espírito Santo, em todas as famílias que aqui estão. Nós derramamos, ó Pai, profetizamos coisas incríveis que vai acontecer no nosso meio, no meio do seu povo, na família, na igreja, nos ministérios, em cada servo seu que aqui está, e que possamos testemunhar o que o Senhor tem feito. Dependência dos céus é vida, dependência do mundo é morte. Nós cremos, confiamos e seguimos dependentes do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, uma salva de palmas. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais, Deus é bom demais, em nome de Jesus.